Fala galera, beleza? Hoje a gente vai tratar sobre um assunto bem interessante, que é na reforma da legislação trabalhista lá na Argentina, proposta pelo presidente argentino Javier Milei. Se vocês estão acompanhando as notícias aí, vocês viram que teve uma greve bem grande lá, porque teve uma grande oposição ao texto que foi inicialmente proposto. Agora esse texto ele já sofreu alterações, né? Porque ele foi aprovado na Câmara dos Deputados nessa última quinta-feira, dia 19, mas com algumas alterações. E é por isso que agora ele está voltando para o Senado argentino para ser aprovado de novo. Eles vão avaliar, vão ler o texto novamente para ver se está coerente. E aí a previsão é que seja aprovada até sexta-feira, agora dia 27. Basicamente, o objetivo do governo argentino é a modernização das leis de 1970. O objetivo principal dessa reforma é combater a informalidade, porque, de acordo com alguns dados que o próprio presidente argentino trouxe, cerca de 40% da população trabalha de forma informal, e é isso que eles querem combater. Essa proposta ela gerou forte resistência dos sindicatos dos trabalhadores da Argentina, que afirmam que traz uma precarização para a situação dos trabalhadores e ainda é uma proposta retrógrada, que vai acabar tirando direitos conquistados e que isso realmente vai ser uma questão bem ofensiva, bem negativa para a classe trabalhadora argentina. E essas greves que tiveram foram verdadeiramente muito grandes, tá? Cerca de 450 voos foram cancelados e trouxe um grande impacto para a economia argentina, tá? Imagina quantas exportações iam acontecer ou quantos realmente voos normais foram cancelados. Várias pessoas foram prejudicadas e eu acho que essa é uma situação que o Brasil pode observar e talvez aprender. O povo brasileiro ele tá anestesiado, a gente vê várias notícias diferentes, várias situações que realmente prejudicam a nossa vida e a gente realmente não faz mais nada, sabe? Não tem mais aquela gana que o povo tinha de ir nas ruas e protestar contra, como por exemplo as manifestações de 2014 após a eleição da presidente Dilma Rousseff aqui no Brasil. Então, acho que o brasileiro perdeu um pouco daquela energia, perdeu um pouco daquele foco também. Porque hoje em dia, óbvio, a gente vê hoje em dia a gente vê algumas manifestações, só que elas sempre são enviesadas. É sempre o combate a alguma coisa, só que de fundo é apoio a um lado político. A gente vê, por exemplo, algumas manifestações contra o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, mas é sempre com aquela carga de Bolsonaro, é sempre aquela carga de direita, e eu não estou dizendo que isso necessariamente está equivocado, só que eu acho que quando a gente atrela as manifestações que são legítimas a um lado político, perde aquele fator orgânico que realmente faz com que as pessoas se reúnam e consigam o que elas estão buscando. Basicamente, essa reforma na Argentina ela traz bastantes pontos diferentes, tá? O texto inicial dela eu achei bem complicado, achei bem polêmico e eu até acho bem legal que chegou a ser alterado na Câmara dos Deputados para ser aprovado, porque assim, o texto inicial ele fazia mudanças muito drásticas. Agora, dando uma olhada no texto novo, a gente consegue identificar alguns pontos positivos, que são coisas que não afetam o empregador e beneficiam o trabalhador, como por exemplo essa questão da alteração no regime de férias. Antes eles só podiam tirar 30 dias contínuos, ou seja, o cara trabalhou aquele ano ali na empresa, tira um mês direto de férias e agora só no que vem. Depois dessa reforma, a princípio eles vão poder fracionar as férias, ou seja, eles vão poder tirar semana por semana, e eu acho que isso é uma coisa que flexibiliza muito e ajuda muito a vida do trabalhador, porque pô, o cara tem uma disponibilidade de poder aproveitar o seu descanso. Antes o cara que tinha ficado aquele ano ali trabalhando ininterruptamente, e aí sim para poder tirar o mês de férias deles. Com essa reforma tá bem superior. Outra questão também é a limitação de greves em serviços essenciais, como a saúde, a educação, transporte público, coleta de lixo e operações aeronáuticas. Porque como eu comentei, cerca de 450 voos foram cancelados. Então nessa reforma seria feita uma limitação. Essas áreas elas deveriam manter ao menos 75% de prestação para que não fosse tão prejudicial quando ocorresse essas paralisações. Eles estão propondo também a criação de um novo modelo de financiamento de algumas indenizações por demissões. E aí esse novo modelo que eles estão propondo, eles exigem uma contribuição menor dos empregadores. Se nesse ponto manter o que o trabalhador atualmente recebe, excepcional.
É o menor gasto para os empregadores, o que facilita de fato a admissão de novos funcionários. A questão é, será que isso também não vai reduzir a indenização que o trabalhador recebe? Aí realmente vai ser bem prejudicial. A questão principal é, existem pontos negativos nessa reforma que são muito fortes. Eles agora, com essa reforma, eles querem flexibilizar para que o cara possa trabalhar até 12 horas, possa ter uma jornada de trabalho de até 12 horas diárias, sendo as 8 horas oficiais ali do expediente, mais 4 horas de hora extra, porque de fato não tem mais o pagamento de horas extras com essa reforma. Não existe mais essa questão que existe, por exemplo, aqui no Brasil, que as primeiras 2 horas trabalhadas depois do fim do expediente são pagas com adicional. Não, lá na Argentina, se essa reforma realmente passar, o que, pelo que eu estou analisando, vai acontecer, as 4 horas, que são o limite ali que o cara pode trabalhar, o limite sendo 12 horas, ou seja, 4 mais 8, essas 4 horas elas viram um banco de horas, ou seja, esse trabalhador ele pode resgatar essa hora depois para tirar uma folga ou para sair mais cedo, enfim. Eu até vi gente comentando que seria muito possível do cara trabalhar 4 dias na semana, fazendo ali 10 horas por dia, as 2 horas de banco de horas de cada dia, somando 8. Então esse quinto dia, que seria uma sexta-feira, por exemplo, o cara tira de folga e consegue folgar 3 dias na semana. Mas eu não sei se é verdade isso. Eu vi em um lugar falando, mas eu não sei se é verdade isso. Porque sempre tem umas regrinhas para como o cara pode tirar o banco de horas. O texto atualmente, como eu disse, ele abre margem para o cara trabalhar 12 horas diárias. O problema é que eu duvido muito que exista uma fiscalização, até se não me engano a Justiça do Trabalho foi extinta na Argentina, ou seja, realmente é muito difícil para o trabalhador médio conseguir ir atrás dos seus direitos e fazer com que seja feita uma fiscalização em cima do regime que ele está seguindo. Então realmente abre margem para abusos e excessos. Vamos imaginar a situação de um cara que está no emprego e esse emprego é a única coisa que ele consegue. Ele não tem o luxo de poder enxergar que a situação que ele está atualmente nesse emprego está precária, sair e buscar outro e conseguir um emprego melhor, com situações melhores, onde ele tenha mais benefícios. Então, às vezes, o cara realmente está preso àquele emprego, porque às vezes ele tem uma família para sustentar, ou às vezes realmente o salário é muito baixo e é o que ele consegue, ou às vezes ele tem uma pessoa de necessidade que precisa da ajuda dele. Então, muitas vezes, o chefe, o patrão, o empresário, e é claro que eu não estou querendo colocar essas figuras como figuras essencialmente malignas, tá? Em nenhum momento essa luta entre o empregado e o empregador traz verdadeiramente benefícios para a nossa sociedade. O que a gente tem que fazer é realmente uma união para encontrar o melhor dos dois mundos, onde seja muito atrativo o cara ser um empresário, ter funcionários, fazer com que a economia gire e ao mesmo tempo seja muito atrativo, seja muito seguro para o cara que é um funcionário que depende ali de um chefe, que depende ali de um emprego formal. O problema é que, como eu comentei, às vezes o cara está numa situação muito específica em que ele não tem essa liberdade de sair do emprego que está sendo abusivo e num melhor, e o chefe, sabendo disso, força em que o cara trabalhe as 4 horas extras sob ameaça de ser desligado, e aí o cara vai lá, trabalha 12 horas diárias ali, fica num regime extremamente cansativo, nem um pouco saudável. O cara não tem tempo para absolutamente nada trabalhando 12 horas por dia. Se a gente levar em conta que às vezes o cara fica 2, 3 horas por dia no transporte, então um expediente de 8 horas, um expediente de 12 horas nunca é apenas o tempo de trabalho. Ele sempre conta o tempo total que tu tá ali naquela função, o que conta às vezes é aquela 1 hora de intervalo que o cara tem para almoço, então sempre é 1 hora a mais que o cara tá naquela função, tá nesse ritmo, e ainda conta o tempo de transporte, que dependendo da distância que o cara mora do trabalho, chega a ser de 1, 2, 3 horas. Coisa extremamente comum. Todo mundo sabe que é uma coisa que é extremamente comum o cara passar horas e horas no transporte público para chegar no trabalho. Às vezes nem transporte público, o cara até tem um carro, mas é um trânsito gigantesco, as condições das vias e tudo mais, tudo atrapalha. Então o cara chega na situação onde ele está completamente à mercê do chefe dele, é forçado sob ameaça de desligamento a trabalhar 12 horas por dia, aí o cara consegue até acumular aquele banco de horas para folgar, mas o chefe fala, bah, vou precisar que tu continue trabalhando, a gente tá com pouca gente, a gente tá com muita demanda. Então o cara tá sempre à mercê do cara fazer as coisas certas, e a gente sabe que não é isso que acontece sempre, tá? Da mesma forma que existe
malandragem aqui no Brasil com certeza existe na Argentina. Então o problema que eu enxergo nessa questão da reforma trabalhista é realmente essa flexibilização, ela abre margem para esses abusos e excessos que eu comentei. E aí a gente passa para outro ponto, essa questão do cara ter a possibilidade de trabalhar 12 horas por dia, isso é muito mais danoso do que parece, tá? A gente enxerga esse movimento em algumas partes do mundo, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem bem poucas legislações trabalhistas. A gente enxerga esse tipo de coisa e pensa, porra, que legal, né, cara? A gente consegue flexibilizar a regulamentação para fazer essas admissões, então é mais fácil fazer com que a economia gire. A questão é que, abrindo margem para esses abusos, o cara trabalha 12 horas por dia, é criado um problema muito maior, não só financeiro, tá? A gente pensa, ah não, eles estão fazendo isso exclusivamente para produzir e ter mais lucro. Na verdade, isso é um grande plano em união do Estado e de grandes empregadores de realmente tornar uma coisa só, tanto a pessoa fora do trabalho quanto a pessoa dentro do trabalho. Quanto mais tempo eles exigem que tu trabalhe, mais tempo tu tá naquela função de trabalhar, tu vai se distanciando da tua individualidade, vai se distanciando dos teus hobbies, tu vai se distanciando de exercício físico, tu vai se distanciando do sol, tá? Porque às vezes o cara tá ali 12 horas trancado dentro de um escritório, não pegando sol, no ar-condicionado. Cara, não tô dizendo que o ar-condicionado é uma coisa ruim, mas o cara tá se distanciando da natureza dele. E aí o cara pensa, pô, vou formar uma família. O cara vai lá, tem uma esposa e tem um filho. Essas duas pessoas, agora, no regime que a gente vive hoje em dia, na contemporaneidade, também sofrem esse tipo de coisa. Antes fosse apenas o pai, o homem, que é o provedor, que trabalha ali e no fim das contas chega em casa e a mãe conseguiu cuidar do filho, conseguiu criar o filho, porque esse é o ponto principal. Por causa dos movimentos feministas, a mulher começou a ser incluída no mercado de trabalho também, por dois motivos. Primeiro, porque antes desse movimento, antes, quando era apenas o homem que saía para trabalhar, apenas o homem que trazia dinheiro, enquanto a mulher cuidava da parte que não era financeira, da parte emocional, da parte de edificação do lar, apenas uma pessoa naquela família pagava imposto. Agora, tanto com o homem, a mulher, o marido e a esposa trabalhando, são duas pessoas contribuindo. Então é ainda mais renda para o Estado. E mesmo assim, eles vão lá e criam mais impostos. Mas o principal dos dois pontos nem é isso. O principal é, tu tem a tua esposa, vocês dois trabalham, vocês têm um filho. Vocês dois trabalhando, imagina ainda em uma jornada de trabalho de 12 horas. Em que horário vocês vão dar atenção pro filho de vocês? Em que horário vocês vão criar? Em que horário vocês vão curtir com o filho de vocês? Não vai ter tempo, né? Então o que acontece? As crianças, elas são jogadas para creche, elas são jogadas para a escola desde muito pequenas, e aí a escola, no Brasil pelo menos é assim, eu não sei exatamente como é que é na Argentina, mas os planos de ensino, eles são elaborados pelo MEC, ou seja, mesmo que o teu filho estuda numa particular, ele ainda assim segue um plano desenvolvido pelo Estado. Onde é que eu tô querendo chegar? E que quanto mais a gente distancia a individualidade e mais a gente transforma a pessoa numa ferramenta, mais a pessoa se torna o que ela trabalha. Porque tu pergunta hoje em dia para as pessoas, quem é você? A pessoa normalmente vai começar com o nome, a idade e com o que ela trabalha, entendeu? E isso é uma coisa extremamente equivocada, porque a gente está atrelando o que a gente é, o nosso espírito, à nossa função laboral, o que deveria ser algo secundário, é o que traz, claro, não estou em nenhum momento dizendo que o trabalho é uma coisa equivocada, o trabalho edifica todo mundo, só que as pessoas, elas estão se distanciando do que é autêntico, do que realmente elas são. Ou seja, hoje em dia a pessoa não é determinada mais pelo tipo de música que ela gosta, pelo hobby que ela tem, pela opinião dela, é sempre pelo que ela trabalha, de que forma que contribui para o Estado. Então, nessa maneira, a gente quase que arranca a humanidade das pessoas e ainda pega o filho dessas pessoas e cria tudo da mesma maneira. Entendeu? Então é realmente o regime que a gente vive hoje de trabalho, o jeito que a idade contemporânea funciona, é um ataque direto à individualidade, é um ataque direto ao ser autêntico. Então todo mundo vira basicamente um clone, todos comparecem a diferentes escolas, mas que seguem um plano elaborado pelo Estado. E aí é por isso até que eu sou a favor do chamado homeschooling, que é tu ensinar o teu filho ali as matérias de casa, sabe? Claro que eu acho que é muito importante
para a criança ter aquela questão de ir para a escola, interagir com outras crianças, fazer amizades, conhecer o mundo, sabe, sair de casa. A única oportunidade, a única chance que o cara tem de criar o filho dele fora do sistema que o Estado desenvolve é legal. Então, eu trouxe essa questão da reforma trabalhista na Argentina realmente para abordar esse tópico de como que o sistema funciona atualmente. Ele funciona como sendo uma afronta direta à individualidade. A gente descaracteriza a pessoa pelo que ela é e categoriza ela pelo que ela faz. Entendeu? Pelo que ela trabalha. Em como ela contribui. Então isso é extremamente grave e isso já é falado há muito tempo, principalmente desde a Revolução Industrial, e é realmente uma coisa muito perigosa para a nossa sociedade, tá? Que, como eu digo várias vezes aqui nos vídeos, é uma sociedade doente e não é à toa. As pessoas não têm espaço para expressão, elas não conseguem dedicar um tempo delas à arte, não conseguem dedicar um tempo delas à conexão com a natureza. Tava pensando em gravar esse vídeo aqui fora para realmente trazer uma questão mais de conexão com a natureza, só que infelizmente hoje tá chovendo, tá um dia nublado, então tá bem feio. Então realmente o objetivo que eu tive nesse vídeo foi trazer o quão errado a gente tá abordando a nossa vida, sabe? A gente fica tão focado naquela questão de trabalho, a gente pega o dinheiro do trabalho e aí gasta tudo na sobrevivência, ou seja, a gente não vive, a gente sobrevive. E aí quando sobra alguma coisa, vem um cara e fala, não, tu tem que pegar esse dinheiro e botar numa carteira de ações, botar numa carteira de investimento, porque aí realmente tu vai sair dessa matrix. Infelizmente não é assim que funciona. Não vai ser tu colocando os teus 200 pila ali numa carteira de investimentos que vai mudar a tua vida. Existem situações e situações. Às vezes realmente o cara precisa daquela renda e só um trabalho que tenha uma alta carga horária consegue fornecer para ele essa renda. Mas sempre que possível, tenta diminuir o espaço que o trabalho tem na tua vida. Tenta focar e investir em ti mesmo, que é a melhor coisa, é o maior asset da tua vida, é tu mesmo. Não é uma carteira de investimentos em fundo imobiliário. Claro, eu sou muito adepto de construir uma reserva, como eu fiz, para quando o cara tiver a fim de se desligar um tempo e realmente curtir a vida, dar uma caminhada na praça, pegar um sol, focar na alimentação, focar em exercícios. Sou muito adepto de construir uma reserva. Mas o cara ficar nessa de ficar obcecado em construir uma carteira de investimento, em não curtir a vida, sabe? Eu vejo muitas pessoas da minha idade estão nessa pira de trabalhar, e aí o cara não tem tempo para fazer mais nada, porque o cara sai do trabalho, vai para faculdade, sai da faculdade, dorme, acorda, trabalha, sabe? Então o cara fica nesse ciclo e o cara não faz mais nada, entendeu? Então é um ciclo extremamente doente que o cara consegue economizar um dinheiro até e todo o dinheiro dele vai para uma carteira de investimentos, sabe? Eu não estou dizendo que tu botar o teu dinheiro numa carteira de investimentos é necessariamente ruim. O problema é quando o cara só faz isso com o dinheiro dele, entendeu? Então ele está construindo uma realidade que ele vai aproveitar daqui a décadas, entendeu? E quando tu for aproveitar o dinheiro que tu guardou, o dinheiro que tu investiu, tu já não vai ter o vigor para aproveitar ele. Então eu acho que é muito errado o jeito que a gente está, principalmente a minha geração, tá levando a vida. Eu acho que a gente tem que focar em nós mesmos. Sobrou um dinheirinho, sai para comer num lugar legal, sai para fazer um passeio, junta uns amigos que normalmente fica mais barato quando sai em turma, e vai viajar, vai para outra cidade, vai para outro país. Eu acho que é isso, são essas experiências que a gente só consegue fazer realmente na juventude, que a gente tem a energia para fazer isso, e o tempo. Claro que eu entendo que tem pessoas que têm situações ímpar, mas sempre que possível, investir na melhor ação que tem, que é a gente. Resumindo, a questão principal desse vídeo é atacar a realidade que a gente vive, que ataca a nossa individualidade, que oprime o ser autêntico, que oprime a expressão, a arte, a natureza. Porque hoje em dia tu vai analisar, as nossas cidades são cinzentas, com prédios altos, com poucas árvores. Felizmente a área que eu moro aqui, ela tem uma praça legal, com bastante árvore. Só que essa não é a realidade da maioria das pessoas. A realidade da maioria das pessoas é uma vida cinza, cercada de concreto, e a vida da pessoa gira em torno do dinheiro que ela tem que fazer, porque ela tem necessidades que a nossa sociedade disse que você tem que ter.
Então a pessoa tá sempre ali naquele desespero atrás de comprar um carro novo, sempre no desespero de ter o celular do ano, sabe? E é uma coisa muito brasileira isso, principalmente brasileira, porque tu vê pessoas em situações precárias com um celular top, sabe? Com um celular do ano. Por quê? Porque foi implantado principalmente em países de terceiro mundo, o Brasil, a Argentina, por exemplo, essa cultura extremamente consumista. Ou seja, a gente está sempre consumindo, consumindo, consumindo e nunca está aproveitando, nunca está absorvendo, sabe? Então, cara, se tu tá nessa matrix de acorda, vai pro trabalho, sai, estuda, dorme, trabalho, estudo, dorme, cara, tira um tempo para ti mesmo. Pega uma cadeira a menos na faculdade. Para de dedicar o teu final de semana para ficar estudando, estudando, estudando. Para de dedicar o teu final de semana a ficar só dentro de casa. Vai sair, se conecta com a natureza, se conecta com outras pessoas, sabe? Faz novas amizades, encontra alguém legal, porque é isso que é ser humano. E é isso que eu estou aprendendo junto com vocês. Porque como eu comentei no vídeo passado, eu saí do emprego que eu tava, que era home office, e eu passava o dia inteiro trancado dentro de casa, sabe? E tava me adoecendo de verdade. E para alguém que teve problema no coração, era questão de tempo até ter de novo. As coisas são muito mais do que a gente enxerga, ouve, toca. As coisas são espirituais. Então, deem um tratamento especial. Busquem conhecer melhor a si mesmos ao redor de vocês, tá? Às vezes tem um vizinho de vocês que é um cara super legal, mas vocês nunca se comentam porque tu tá sempre naquela rotina do trabalho. Claro que eu não, em nenhum momento eu tô vindo aqui dizendo que o que eu tô falando é a pura e absoluta verdade, que o que eu tô dizendo aqui são irrefutáveis. Eu entendo que cada pessoa tem a sua realidade específica, só que a gente tá moldando o nosso futuro com base em ideais que foram implantados na nossa cabeça, que tem o mais puro objetivo de nos desconectar com o que nos torna únicos e de nos roubar a nossa autenticidade, de roubar a nossa capacidade de criar os nossos próprios filhos e de nos expressar. Então eu acho importante que sempre a gente dê prioridade para fazer novas amizades, entrar em novas relações, conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, experimentar novas experiências. E é isso. Muito obrigado. Aí, se inscreva no canal e deixa um like.